Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Como eu havia dito ontem, hoje nós vamos trabalhar um pouco melhor a questão do pacto. Na verdade, nós falamos em aliança ou pacto, ou mesmo concertos, são termos sinônimos. Um pacto é uma aliança soberanamente estabelecida por Deus, vital, uma aliança vital soberanamente estabelecida. O que isso significa dizer? Deus, como Criador de todas as coisas, estabeleceu a regra para o funcionamento de tudo o que há. E entre tudo o que há, ele estabeleceu mais especificamente, de forma proposicional, de forma orientadora, as relações do ser humano com tudo o que há ao redor. Em teologia, nós reconhecemos na teologia bíblica basicamente dois pactos. Um pacto da criação, ou pacto das obras, também chamado assim de pacto das obras, e um pacto da redenção, ou pacto da graça. Eles são dois porque precisamente eles apontam para aquilo que nós falamos ontem e anteontem. O pacto da criação, ou pacto das obras, diz respeito à norma absoluta, regradora, reguladora das relações humanas conforme estabelecida por Deus. Devido ao pecado humano, o ser humano não consegue mais agora cumprir perfeitamente esse pacto, o que lhe colocaria numa situação de condenação, visto que é uma aliança vital. Aquele que transgredisse estaria debaixo de condenação. Deus, então, para libertar o homem da condenação, o ser humano da condenação que seria merecedor e que certamente a justiça demandaria, elaborou e executou aquela obra que tinha sido elaborada desde toda a eternidade da redenção. A redenção não foi um plano B que veio somente depois que os seres humanos pecaram. Na verdade, a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Ambos os pactos já estavam eternamente planejados pelo Senhor Deus, mas tem sua execução na história de acordo com o momento que a história está ocorrendo. Ao se mostrar incompetente e merecedor de condenação pelo pacto das obras, o Senhor Deus, o ser humano se mostrar dessa maneira, o Senhor Deus então passa a executar o pacto da graça e da redenção, através do qual ele se utiliza de mediadores típicos, ou seja, eram tipos, eram modelos daquele mediador final completo, que é Jesus Cristo, o representante da nova humanidade, o segundo Adão, como diz a Escritura, que seria estabelecido, concretizado, realizado, empreendido na história, o pagamento da justiça de Deus e, portanto, a execução na história da obra da redenção, que, apesar de ter sido executado na vida e obra de Cristo Jesus, tem os seus efeitos retroativos até o primeiro casal, o casal original, e o efeito também estendido até o último ser humano a ser salvo, né? Quando da ocasião da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo pacto, o pacto da redenção, ou pacto da graça, se baseia no pacto da criação, porque o pacto diz, olha, aquele que pecar, ele vai morrer. Entretanto, da mesma forma como Deus estabeleceu um pacto com a humanidade através do seu representante Adão, o Senhor continua considerando e valendo, claro, por uma questão de justiça, este pacto da criação e envia um novo representante, um representante de uma nova raça, uma nova espécie que se torna, nova espécie no sentido espiritual, não espécie no sentido biológico, né, de um novo povo, né, que se torna o representante desse novo povo. Ele se torna humano, é o próprio Filho de Deus, Cristo Jesus, que se torna homem, e nesta condição humana representa o ser humano, e ao representar o ser humano, recebe a punição do ser humano, livrando o ser humano da condenação que merecia, aqueles que creem nele, porque estabelece o critério da redenção, que é, apontando para a primeira mensagem desta semana, o Evangelho. Não é? Esse pacto da graça é o pacto que repousa no Evangelho, que possibilita, pela presença de Cristo Jesus, na vida daqueles que arrependidos creem nele, uma nova condição de cumprir ou experimentar as graças, ou experimentar o pacto, sendo renovada a sua capacidade de vivenciar
o que o pacto estabelece. O pacto da criação continua valendo, o pacto da obra continua valendo nas suas relações, nas suas orientações, mas se repousa agora na justiça de um outro. Esse é o pacto da graça. O pacto da graça, ele é administrado de duas formas distintas. Uma era antes de Cristo, através de símbolos, sombras e representações, todas apontando para Cristo Jesus, mediadores diversos, né? Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, cada um destes mediadores, eles apontavam para o mediador perfeito, que é Jesus Cristo, que vai cumprir plenamente, porque esses mediadores foram falhos. Lembra que nós comentamos no primeiro dia sobre esse mito, né? Reino, aliança e mediador. O Senhor Deus, portanto, está restaurando o seu reinado sobre os corações humanos através da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, e é através de Jesus Cristo que o ser humano começa, então, a ter uma renovada capacidade de glorificar a Deus com a sua vida, restaurando as relações com Deus mesmo, no mandato espiritual. Pelo arrependimento e pela fé em Cristo, nós temos condições de servi-lo e adorá-lo, restaurando a relação com o próximo, a começar com a família, não é? Marido e mulher, pais e filhos, e também o ser humano com o seu próximo, com um todo, restaurando através de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus nós redescobrimos nossa vocação e passamos a viver de uma maneira melhor, libertos do egoísmo que o ser humano morto em seu pecado tem, e por fim restaurando a relação com o mundo que passou a ser depredado, o mundo que passou a ser as relações impessoais, a relação com a criação como um todo que passou a ser afetada pelo pecado, pelo egoísmo, né, pela própria idolatria com relação às realizações naturais, quer seja trabalho, entretenimento ou prazeres. Em Cristo Jesus nós vamos conseguindo restaurar, redimir estas relações. Vejam que esses temas todos estão interligados. Então, portanto, o pacto regula a nossa vida e em Cristo Jesus nós temos condições de vivê-lo de forma piedosa, restaurando a relação com Deus, com o próximo e com o mundo. Trabalho, entretenimento, transformação, estudo, pesquisa, tudo aquilo que nós temos a oferecer, nós temos condições renovadas em Cristo de fazer de forma apropriada. Oremos ao Senhor. Deus bendito, ajuda-nos a cumprir o pacto na dependência de Cristo Jesus. Somos imperfeitos cumpridores deste pacto, mas pela obra redentora do Teu Filho nós podemos tê-lo renovado em nossa vida. Te agradecemos porque o que Cristo fez em nosso lugar foi o cumprimento perfeito que nós não temos mais condições de fazer. Mas o que Cristo faz em nós é nos restaurar para que experimentemos de forma renovada o pacto glorioso e assim santifiquemos toda a nossa vida numa espiritualidade integral, vivendo de forma saudável a relação contigo, com o próximo e com o mundo. Ajuda-nos, em Cristo Jesus oramos. Amém. Deus nos abençoe e aguarde você amanhã.